meu comandante, né, o general Sassoni. Agradecer ao staff da ECM e a todas as sessões da ECM que ajudam a fazer o ciclo e conseguem fazer esse evento grandioso a cada 6 meses, 2 eventos por ano. Ao meu pró-reitor, ao meu coordenador, que também não está aí, e ao grupo de estudos estratégicos, vocês vão ver, ao grupo de estudos de defesa nacional, fronteiras e migrações, que eu estou aqui hoje apresentando, mas todo o conhecimento gerado são coisas geradas em grupo. A gente não faz ciência sozinho, é sempre coletivo, né? Então, por mais que sou eu apresentando alguns dados, tenho certeza que a gente tem bastante gente por trás ajudando a trabalhar. Ontem falávamos, por exemplo, de bolsa sanduíche. Hoje eu tenho um aluno de doutorado na Colômbia, exatamente desenvolvendo pesquisas lá, e é alguém que me coleta dados na ponta da linha e me ajuda a trabalhar, eu ajudo a trabalhar para a gente trazer algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Bem, o tema é crimes transnacionais e ambientais, e aí eu vou fechar para algumas intersecções. Ontem eu teve um panorama bem mais aberto, hoje eu vou descer um pouquinho na ravina, não muito, mas eu vou descer um pouquinho mais para a gente olhar alguns cases, bom? Bem, ontem se falou muito dessa questão de crime transnacional. A gente vai até bater um pouquinho nela de novo. Mas o que é crime ambiental? E aonde entra essa... Onde a gente identifica isso? Artigo 44 da Constituição, a gente vai ver essa questão do que é crime ambiental. Como você pune esses crimes ambientais. E muitas vezes o crime ambiental ele é punido não como um crime garimpo, por exemplo, qualquer tipo de mineração, ele não tem uma tipificação legal como crime, mas tem uma tipificação como crime financeiro, como crime de lesa pátria, à medida que você está usurpando, né, subsolo, ou você tem crimes relacionados à poluição, né? E aí cada órgão, cada entidade tem as suas responsabilidades. Cabe às Forças Armadas? Muitas vezes sim. Se a gente for pensar na Lei do Óleo de 2000, cabe à Marinha a responsabilidade por qualquer poluição no meio hídrico. Então, cabe às Forças Armadas perceber isso. Cabe a nós, Exército, Forças Armadas, lidar com crimes ambientais? O que diz o artigo 142? Tem alguma fala de crime ambiental? Não. Fala da gente lidar com segurança pública? Não, é o artigo 144, né, da segurança pública. Segurança pública ainda tem um outro detalhe interessante. Não é responsabilidade do governo federal lidar com segurança pública. Não está na Constituição. Federados. E só um detalhezinho, porque isso implica na hora que você quer fazer uma operação grande. E aí cabe para quem? Onde está o guarda-chuva? No PEPIF, no artigo 97 das leis complementares, e aí as ações subsidiárias, e aí a nossa responsabilidade de lidar com isso. Então, por mais que não seja responsabilidade, a gente não precisa relembrar aqui quantos dos senhores tiveram em Operação Ágata destruindo balsa, destruindo draga, combateram queimada, Operação Verde Brasil 1, 2, Suma Uma, Operação Catrimani, Operação Yanomami, e a gente acaba se envolvendo, né, muito com essa questão. Bem, mas vamos voltar para o crime organizado transnacional. O que o crime impacta? De maneira geral. De maneira geral, ele é um ecossistema que ele vai impactar a nossa sociedade de maneira completa. Ele afeta o indivíduo, ele afeta as instituições, ele afeta o Estado, ele afeta a sociedade. Desde corrupção, que a gente fala muito, ontem se falou bastante dessa questão, desse impacto que você tem na questão de suborno, na questão de lavagem de dinheiro central, a questão da violência, talvez seja a faceta mais cruel que a gente vê disso, né? A gente falou de narcocultura. Afeta também a sociedade e afeta também em crimes ambientais que a gente vai ver. Mas a faceta talvez mais forte
é a da violência. A gente se impacta muito com ela. E aí é interessante que alguns dados sobre homicídios intencionais que foram publicados pela ONU no último relatório delas, e aí eu estou excluindo, esse relatório é só homicídio intencional, ou seja, não tem morte, não é morte violenta, porque nos dados de morte violenta entra a morte de trânsito, entra o suicídio, entra outros tipos de morte. Aqui não. Alguém foi morto. O que é o impacto, então, que a gente está falando desse crime intencional? 500 mil nas Américas. Nós só estamos atrás da África. Né? Então, aquele continente pacífico, nós temos, na verdade, uma paz violenta. Uma paz extremamente violenta. Né? Se a gente for pegar que tipo de crime, aí é outra coisa que a gente vai ver a diferença do nosso continente para outros e a gente depois vai fazer essa correlação. A gente olhar um dadozinho interessante. Crime relacionado diretamente com organização criminosa, com gangue. Nas Américas, 50%. Mas qual que é a média no mundo? 22%. Outros tipos de crime, mas também crime. Morto por algum tipo de crime, latrocínio, qualquer crime. Mais 20%. Então, 70% das mortes que a gente tem no continente estão relacionados a crime. 50% relacionado a crime ligado a algum tipo de organização criminosa. Percebam o quanto isso é discrepante em relação a outros continentes, né, e outros locais. A gente fala muito, por exemplo, crime político. Não é um problema realmente tão grande no Brasil na hora que você pensa na média mundial. Mas isso aqui destoa da média mundial. E muito. Né? Mas estamos no geral. O que é isso em número? Quantos morrem? Não é? Quem participa de fora da segurança pública, quem participa na hora que vai trabalhar com o Ministério de Direitos Humanos, eles vão falar, todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Se todas as vidas importam, nós estamos falando de 45 mil vidas em crimes intencionais. O que isso importa para o país? Quem morre? Jovens, 15 a 44 anos, população economicamente ativa, perda de mão de obra de trabalho, ou em alguns casos a gente vai até falar que isso é acidente de trabalho, né? Dependendo do que você está trabalhando, né, você é vítima do seu próprio trabalho. Esse é um outro ponto. Mas é interessante o seguinte, o Brasil ainda tem os maiores números totais. A gente vai se aproximar do México. Quando a gente vai olhar esse número, ele oscila, mas ele está oscilando sempre muito alto nos últimos anos. Nós não temos nenhuma tendência de baixa. E aí vamos falar, então, de uma lógica econômica para olhar o crime. Né? E aí vamos trazer só um slidezinho, prometo não ser muito chato na metodologia, mas é uma ideia força. Quando a gente vai pensar em uma lógica econômica, um dos teóricos que começou com isso foi o Gary Becker, é um prêmio Nobel de Economia americano. Ele monetizou as relações humanas. Ele que fala da ideia de capital humano, de como você estudar, você adquire capital, você se valoriza. Então, ele é um prêmio Nobel de Economia e ele, lá atrás, ele olhou assim, qual que é a lógica econômica do crime? Benefício e punição. É uma questão simples. Se for olhar a lógica de tomada de decisão, é simples. Qual o benefício que eu tenho em me envolver numa atividade ilícita? X. Qual é a minha punição? Seja uma punição física, que é o encarceramento, seja uma punição financeira, que é a multa. Se compensa, eu posso tomar uma decisão racional de que compensa. Economicamente compensa. Não é? Quantas empresas
não olham assim, quanto que eu preciso pagar de multa ambiental quando eu faço um derramamento de óleo? Preciso pagar 100 mil, 200 mil de multa, é o que eu vou pagar o IBAMA, o que eu vou pagar a Marinha se for um derramamento de óleo no mar. Qual é o lucro que eu tenho de não ter que gastar com segurança dentro da operação e poder pensar que esse derramamento vai acontecer 2, 3 vezes ao ano? O que eu não tenho que empregar de gente? O que eu não tenho que comprar de equipamento? Será que sai mais de 100 mil? Opa, então de repente compensa de tempos em tempos eu pagar uma multa dessa. Ao indivíduo, o que me custa desviar dinheiro público? O que me custa transportar meio quilo de cocaína ou entrar realmente numa atividade e ser um submarinista do tráfico, ser um piloto do tráfico? Qual que é a pena? O que vai me custar aquilo? E o que eu vou ganhar? Quando eu estou pensando que eu estou ganhando alguns milhões, eu jamais ganharia trabalhando o ano inteiro, 10 anos, eu vou ficar preso o quê? Qual é o risco de eu ficar preso? Sou réu primário? São 6 meses? É 1 ano no máximo de detenção? Por algo que eu levaria 10 anos para ganhar? Eu não tinha essa perspectiva? Pode ser que valha a pena. Então, essa é uma lógica simples, mas que é interessante a gente ter ela em mente. Porque nós estamos falando de empresas. Quando a gente está falando do crime organizado transnacional, se a gente for olhar ele por essa lógica, nós estamos falando de empresas. Que tipo de empresa? Primeiro, uma empresa que algumas delas, não todas, são transnacionais. Transnacionais por quê? Que é o termo. Porque ele tem agentes em mais de um país. Ele tem redes de compra e distribuição em mais de um país. Eles são empresas globais. Por que eles são empresas globais? As armas que a gente encontra no Rio de Janeiro, ou que entram pela fronteira, são produzidas aqui? Ou são produzidas na Rússia? São produzidas nos Estados Unidos? São produzidas na República Tcheca? Então, eles compram insumos globais. Mas vendem também de maneira global. Vou mostrar depois, os últimos estudos da ONU mostram que hoje a gente vende, exporta, né? Esses grupos exportam cocaína até para a Ásia. Chega até na Austrália. Então, são empresas globais. E se falou ontem, o professor Vinícius falou da globalização. A globalização ajudou? Muito. A nossa sociedade? Muito. Ajudou eles também? Muito. Quem por acaso já teve a curiosidade de baixar o Tor, né, que é um navegador, e entrar na Deep Web para olhar, não façam isso do computador que vocês têm dados, mas se tiver um computador que está para jogar fora, façam só para ter uma curiosidade, vocês vão ver que você acessa e compra tudo, serviços, criptomoeda, negociação, o que precisa, o que não precisa de fornecimento, os serviços estão todos disponíveis. Arma, droga, tudo. Serviço de lavagem de dinheiro. É uma rede. E essa globalização ajudou e muito a rede a funcionar. Não existia antes o tráfico internacional? Existia. Mas como que era no período do Escobar? Ele precisava conhecer alguém lá, ter um contato dentro dos Estados Unidos, ter um piloto, arrumar alguém, era presencial. O negócio presencial, ele leva mais tempo. Hoje o negócio é muito mais rápido. Bem, então a gente está falando então de empresas globais. Mas vamos lá, vamos puxar para o ambiental e vamos fazer uma correlação interessante, que é lidar com ouro, que é um problema que hoje a gente já teve as operações Yanomami, Operação Catriani, estamos lá. Então, garimpo hoje é um dos problemas que tem se combatido muito. Não era 50 anos atrás. Quem já serviu em Boa Vista sabe que na frente do Palácio do Governo tem um garimpeiro. Se você for em cidades, no Equador, no Peru, em outras, você também vai encontrar cidades e prefeituras que você vai ver uma estátua do garimpeiro. Por quê? Porque o garimpo era uma forma de desenvolvimento do país. Era uma forma de adentrar o país e gerar economia. Então, há 50 anos atrás, isso não era um problema. Hoje se transformou
das mudanças do mundo. Bem, o narcotráfico ampliou com a pandemia? Muito. Ampliou com a guerra da Rússia e Ucrânia? Muito. Por quê? Acabou o ópio. Acabou a entrada de mercado de ópio, restringiu a entrada de ópio na Europa. O europeu substituiu. Por o quê? Cocaína. Ampliou a ponto de vocês... A gente fala muito das apreensões do que eram antes da pandemia e eram durante o período da pandemia. Olha o volume que aumentou. Durante esse período, todos os projetos de monitoramento, projeto de fumigação de plantações, não conseguiram resultados. Todos registraram aumento da produção, inclusive aumento da produtividade. Os relatórios da ONU são bons para dar uma olhada nisso. Nós estamos na rota, não é? A Amazônia ela é mais do que a rota. A gente tem mania de falar que a rota ela é mais do que a rota. Ela é a produção. Ela é a produção, ela é o processamento, ela é a rota, ela é o porto de exportação. Para pensar a Amazônia um todo. Né? Boa parte está tudo ocorrendo aqui. Ela também é mercado consumidor, ela também oferece a parte onde você pode fazer a lavagem de ativos, e aí entra o crime ambiental. Muitas vezes a lavagem de ativos você vai fazer ela com outras atividades que vai entrar no crime ambiental. O que é garimpo na Amazônia ilegal? Né? Alguns dados que tem já nos últimos 20 anos, está de amarelinho aparecendo, são os últimos 20 anos de apreensões, operações, identificações de garimpo ilegal. Nós temos na região como um todo, algumas regiões mais fortes do que outras, né? Mas como um todo é algo endêmico a todos os países. Não tem país que a gente não tenha alguma questão. Bem, por que que o crime organizado se apodera da droga e entra nela? Lei. Como que é feito? Para lavar o dinheiro, você gasta muito. O promotor Lincoln Garcia provavelmente vai falar disso. Boa parte do dinheiro que você ganha com a droga, você gasta só para lavar o dinheiro. O ouro facilita muito isso. A negociação de ouro legal, você paga de 1 a 1,5% de imposto, para começar no Brasil. Mas tem uma coisa, a lei, para você vender e comprar ouro, ela é baseada na boa-fé. Quem diz que aquele ouro saiu de uma mina legal, com a permissão de lavra garimpeira, ou que saiu de uma reserva indígena, ou que saiu de uma terra que não está permitida para o garimpo? O comprador ou vendedor. Como que a gente rastreia o ouro? Existe tecnologia para rastreamento de ouro? Existe. Tem lei para regular isso? Só a Colômbia. Aprovado em dezembro de 23. É o único país que hoje criou uma lei de rastreabilidade. O resto, a gente tem algumas iniciativas locais, mas não tem isso como lei nacional. E o que é o mercado? Bem, nosso mercado do ouro amazônico representa 10% do mercado global. Nós produzimos 10% do ouro global, quando estamos falando dos países amazônicos. E aí começa a ter alguns dados interessantes para a gente pensar na correlação. Quando a gente olha, por exemplo, Peru. O que o Peru coloca, dados da ONU, tá? Do Contrail. O que o Peru exporta em tonelada, o que os países dizem que compram do Peru em tonelada. Da Colômbia, do Brasil. E aí é interessante pensar numa lógica do quê? O que a gente tem entre Peru, Colômbia e Brasil? Uma série de tríplices fronteiras. E a gente tem esses atores que movimentam isso de um lado para o outro. Né? Então, às vezes os senhores já operaram no Amapá e falaram, eu conheço uma rota que sai pelo Amapá, e a gente já teve apreensões de aviões saindo com contrabando direto para o Caribe. Já. Nós estamos falando em toneladas, nós não estamos falando em quilos. Então, na hora que você olha o comércio global, você começa a entender uma dinâmica mais global, mais regional sobre o tema. Mas aí vamos descer na ravina e vamos falar de problemas que nos afetam enquanto segurança. O transbordamento para dentro do Brasil a gente já viu várias vezes, né? E a espacialização, onde você vê a produção de cocaína e você vê o garimpo junto. Eles compartilham cadeias produtivas, eles compartilham recursos humanos
eles compartilham insumos essenciais. Gasolina é essencial para o garimpo, gasolina é essencial para o processamento da cocaína. E aí eu vou trazer um exemplozinho, e é um exemplo que eu ainda estou trabalhando nele, então estou com alguns poucos dados, preciso ainda entrar em mais alguns dados, mas é só para dar um exemplo. Tríplice Fronteira, uma bacia que tem 3 países, em 4 países. Bolívia, Equador, Peru e Brasil. Bacia do Putumayo-Içá. Quem já serviu aqui? Quem já esteve por aqui? Bem, dentro dessa bacia, se a gente for olhar o que tem de produção de área de cultivo de cocaína e o que tem de garimpo. E o que tem de, por exemplo, comércio de combustível que é essencial a ele. Aquilo que se falou ontem. Será que essa produção de cocaína na margem não pula para o Brasil? Quem já serviu na região, já ofereceram para esposa ou para filha? Não, eu planto Epadu, tem chá de Epadu, ajuda a emagrecer? Epadu é cocaína, a planta é a mesma. A gente só, às vezes, não faz o clique. E também, por que a gente não tem dados, às vezes, não temos dados do Brasil e não temos dados do Equador? O programa de monitoreio da ONU só faz o monitoramento de Colômbia, Peru e Bolívia. Não temos um monitoramento ativo e sistemático disso nem para o Equador, que hoje tem, e nem para o Brasil. Mas vamos descer no detalhe um pouquinho. Intersecções entre garimpo, áreas de garimpo e áreas de plantio de coca. Madre de Deus ou a nossa bacia do Rio Madeira. Tem problema de garimpo no Madeira? Quem já comandou ou combateu ali, sabe que a gente tem. Intersecção dos dois. Detalhe interessante que a gente falou de cadeias que se complementam. Perceba a quantidade de postos de gasolina, quantidade de postos de gasolina exatamente na região onde você tem cultivo e garimpo juntos. Mas vamos só deixar um negócio mais complexo. Nem todo garimpo, às vezes, é legal por causa da legislação. Então, às vezes, você vai para a Bolívia, você está falando de áreas que são áreas que têm permissão de garimpo. Não tem permissão, às vezes, para plantar outras coisas, mas tem. Como que esses atores funcionam com relação a isso? Como que eles fazem as conexões que a gente conseguiu identificar até o momento? Você tem 3 tipos de dinâmica desses indivíduos. Você tem um esquema que não tem no Brasil, não identificamos isso dentro do Brasil ainda, mas direto. São donos do garimpo. Eles controlam toda a atividade. Você tem o indireto. Você tem o indireto onde você tem a extorsão, você tem a venda de segurança, você tem o investimento, que ajuda a lavar o dinheiro, porque você compra um maquinário para o garimpo e recebe em ouro, né? Você tem um indireto. E você tem um tangencial quando você se limita a falar o seguinte, não, eu sou só um cliente. Eu sou o teu cliente fixo. Né? Quem? Quais grupos a gente consegue enxergar nesses países? Isso vai sair em breve, nesse estudo, por país, com os nomes, tabelas maiores um pouquinho, mais detalhadas, exatamente, vai sair pelo IDESP, se tudo der certo. Vamos, sim. E aí a gente vai olhar quem opera com garimpo. Nós vamos tentar exatamente fazer algo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez, a gente vai tentar ampliar um pouco isso, mapear, né, essa questão. Dado interessante. Na hora que a gente olha, a gente vai pensar, na hora você vai pensar, PCC, dissidência da Farc, Comando Vermelho, mas será que alguém já pensou em Hezbollah? Gente do Hezbollah sendo pego comprando ouro aqui? Isso aqui é só gente que já foi, de alguma forma, presa. Cartel de Sinaloa, lá da Angreta. Precisa lavar dinheiro, né? Todo ilícito precisa lavar dinheiro. De repente você tem um ativo que é muito bom para se lavar dinheiro. E aí entra um outro problema. De repente, algumas das minas que a gente está combatendo, ou que estão sendo abertas, a gente pensa, mas... Ou a gente fala com um geólogo da USP, ele fala, não, mas ali é economicamente inviável.
Como é que eu vou garimpar a terra indígena Yanomami com a logística de helicóptero? Quanto custa a hora de voo de um Bell Ranger, de um Super Puma que a Polícia Federal apreendeu, a versão civil dele lá? Quanto custa a hora de voo do helicóptero para você levar gasolina? Levar motor a diesel? A mina não precisa dar lucro com relação ao ouro. O ouro só vai lavar o dinheiro do narcotráfico, do crime organizado. Então ela não precisa dar lucro em si. Às vezes a gente raciocina com o custo da mina. Não, o custo não é relevante em alguns casos. E a gente tem clientes, comércio internacional. A gente não só compra serviço, mas a gente tem clientes internacionais aí que vêm também comercializar aqui. Descendo para a Amazônia, um pouquinho. Nós temos presença de atores violentos não estatais e do crime organizado em todos os países, em todas essas fronteiras, alguns em mais de uma, alguns em tríplices fronteiras, com uma série de ramificações. A gente tem, por hora, acordos, conveniência entre eles, então a gente tem regiões um pouco mais pacíficas, a gente estava falando disso com relação a Tabatinga ontem, né? Tabatinga reduziu o número de criminalidade lá embaixo. Por quê? Será que foi porque a polícia resolveu acabar com tudo e teve condições de acabar com tudo? Ou um dos grupos conseguiu garantir o território e aí ele garante, né, o seu espaço ali? Pode ter sido, às vezes, esse outro lado. Aonde estão? A gente tem um trabalho que também saiu esse ano do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que tenta mapear a territorialidade. Por que é importante mapear a territorialidade desses grupos? Por mais efêmera que ela seja, porque a gente sabe que ela muda. Né? Eles estão em constante disputa e elas vão mudar. Mas na hora que você começa a tentar mapear, você vai entender as rotas, quem controla, quem não controla, e os espaços de atrito, que são os espaços que vão coincidir com os maiores índices de violência. Um detalhe interessante é o seguinte, hoje a gente tem isso para o Brasil. Aquele aluno que eu te falei que está na Colômbia, eu e ele estamos tentando trabalhar para um capítulo do ano que vem, que é tentar mapear isso do outro lado da Colômbia para a gente conseguir enxergar aonde isso aqui atravessa a fronteira. Bem, encerrando, que a gente pode falar só do problema, a gente apontar um lado, o que a gente tem, né, para a região como um todo? Países com capacidades de atuação diferentes, instituições diferentes, mas com características comuns e com problemas comuns. O problema é comum, o ator, às vezes, muda o nome, mas a dinâmica dele é comum. Bem, o que a gente não tem e que é um rumo que a gente precisa olhar? Ontem se falou muito disso. A gente faz bons diagnósticos como esse do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nacional. O problema não é nacional, o problema é transfronteiriço. Então, o diagnóstico tem que conseguir construir eles regionais e não locais, não nacionais. E, a partir daí, a gente começar a tentar pensar soluções integradas, pensar soluções onde a gente consiga conversar um pouco mais com esses outros atores, né, para começar a lidar com isso. Tá bom? Acho que era isso. Obrigado.